Olá, começa agora o Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. E hoje eu vou falar sobre nós trabalhadores. Nós, você, eu, sim. Você tem alguma deficiência? Será que eu tenho alguma deficiência? Afinal de contas, quem são as pessoas com deficiência no nosso Brasil? Quantas são elas? E que PL é essa, 6.159, que foi criada e que quer virar uma lei para poder alterar o processo de cotas dos nossos trabalhadores com deficiência? Hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Juliana Curioni, que é membro da comissão da pessoa com deficiência da OAB Petrópolis, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso, não é isso, doutora? Sim. Maravilha, vamos começar esse nosso bate-papo e eu queria que você me dissesse antes de qualquer coisa o seguinte: o que são as leis de inclusão dos deficientes? Então, no Brasil nós temos diversas leis que foram pontuais, tratando sobre essa temática da pessoa com deficiência. Recentemente nós tivemos a consolidação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira da Inclusão, que é realmente o grande marco regulatório dessas leis específicas. A gente está muito acostumado a falar sobre esqueci o termo que você acabou de falar. Da deficiência, que tem o da criança, também tem do idoso. Estatuto. Estatuto é uma coisa que a gente está muito acostumado a falar para defender as crianças. Estamos muito acostumados a defender os idosos, mas eu nunca tinha ouvido falar do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É ignorância da minha parte ou ele não é tão popular quanto o da criança e do idoso? Na verdade, essa é uma lei de 2015. É novinha? É um pouco recente. Na verdade, não tão recente, né? Já tem sim, 4 anos, 5 5 anos, sim. Mas a gente está começando a consolidar agora essa legislação, respeito aos direitos da pessoa com deficiência. É com essa lei que a gente começa a ter novos olhares para essas pessoas. Maravilha. Qual é a principal finalidade do Estatuto? A principal finalidade do Estatuto é promover a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Então, ele tem um objetivo de promoção dos direitos dessa pessoa, fazer com que a gente tenha estruturas voltadas para essas pessoas, promovendo a acessibilidade. Então a gente está falando de questões de ordem básica, como por exemplo, qualquer espaço público deveria ter, por exemplo, o acesso ao cadeirante adequado. Exatamente. Um elevador que leve a pessoa de baixo. O degrau não pode ser mais alto, tem que ter faixa tátil, aquela que o cego vê, sente com o pezinho as bolinhas. É disso que a gente está falando também? Também. Maravilha. Exatamente. Então a gente entende que, na verdade, o Estatuto vem com o intuito de fazer com que a pessoa com deficiência viva de uma forma normal, natural na sociedade. Exatamente. Maravilha. Como é que é atualmente a lei que trata das cotas dos deficientes no mercado de trabalho? Então a gente já entendeu um pouquinho do que a legislação está dizendo a respeito desse deficiente na sociedade, mas agora vamos trazer para cá, para o lado desse trabalhador que possui deficiência. Bom, essa lei, ela define um percentual para que essas pessoas tenham acesso a cargos ou funções dentro das empresas privadas. É um percentual que vai de 1 a 5% a depender do número de empregados. Se a minha empresa é muito pequenininha, ela tem uma quantidade. Você sabe me dizer esses números assim? Eu acredito que até 200 empregados, o percentual é 1%. Nossa, então se eu tenho 200 empregados, o que hoje no Brasil, vivendo o que a gente vive, já é uma empresa de médio porte, quase isso, né? Aí eu teria que ter Exatamente, 1%. Ótimo. E significa então que o nosso governo federal está preocupado com empresas que têm 200 funcionários. Ele está querendo tirar esse empregado. Mas beleza, a gente vai chegar lá com calma para a apresentadora também não ficar nervosa e o telespectador achar que eu não sou isenta, né? Imagina que a gente às vezes é isento no programa. Atualmente, dando continuidade, vamos fazer um corte, né, para a gente entender uma questão de ordem básica, que muitas das vezes eu não entendo e foi o início da minha fala no programa, assim. O que é uma pessoa com deficiência para o Estatuto e para essa PL? Bom, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não tem uma definição muito precisa. Ele apresenta um conceito aberto do que é a pessoa com deficiência. Segundo o Estatuto... Conceito aberto. Vamos lá, doutora, me ajuda. É um conceito que vai ser preenchido à luz do caso concreto. Certo.
segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a deficiência, como eu posso explicar, consiste em impedimentos de longo prazo que, em interação com uma ou mais barreiras, acarretam o impedimento da participação da pessoa com deficiência em condições de igualdade na sociedade. Ótimo! Parece muito difícil de entender, mas não é. Então, assim, por exemplo, o autista tem dificuldade em se relacionar com pessoas. Isso denota que é uma deficiência, porque é uma deficiência, entre aspas, comportamental, né, de convivência. Dentro do conceito legal, o autista ele tem um impedimento de longo prazo, né? Ele pode ter um impedimento cognitivo, ele pode ter um impedimento sensorial e também ele encontra diversas barreiras na sociedade, que inclusive são as barreiras atitudinais, que é o preconceito que as pessoas externam, né, em relação a essa pessoa. E é muito interessante pensar que para algumas categorias o fato da pessoa ter um tipo de deficiência pode ser uma grande vantagem. E isso pode ser muito feio para quem está me ouvindo, mas as pessoas não sabem que o Lionel Messi, que é jogador de futebol, ele tem autismo. E aí, assim, o que o autismo fez com o Messi? Ele é extremamente rigoroso. Ele é extremamente perfeccionista. Então, por que ele é um dos melhores do mundo no futebol? Porque ele treina enlouquecidamente. Então, muitas das vezes a gente também pode achar que alguém com uma deficiência pode ser inferior, mas na verdade pode ter uma característica que é muito maior do que o padrão da normalidade da população? Sim, pode acontecer exatamente. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo com a doutora Juliana. Fica comigo. José, olha quem eu vejo, grande João. E aí, tudo bem? Poxa, cara, que bom te encontrar. Bom demais. Na hora do almoço, melhor ainda. Meu ticket saiu hoje. Bora almoçar? Cara, não posso não. Não tem mais vale-refeição. Eu pago pra você. Recebi a participação nos lucros da empresa esse mês, tô de boa. Oh, que beleza isso, hein? Bem que eu queria. Mas infelizmente não posso, João. Estou numa correria danada. Então vamos fazer o seguinte, ó, o sindicato conseguiu a redução da jornada lá de trabalho, aí eu estou conseguindo sair um pouquinho mais cedo. Passo no supermercado com meu vale alimentação e a gente faz uma janta lá em casa hoje à noite. Bora lá, o que é que tu acha? Tá difícil hoje na tua casa, rapaz. É que eu estou fazendo Uber à noite. Aí também preciso compensar a perda de assistência médica, né? E também da dentista. E também não sou sozinho, né? Tem a família. Pô, que situação, meu irmão. Pô, que situação. E agora também os caras inventaram essa tal de carteira de trabalho verde e amarela. E pior, sem direito nenhum. Ele lascou de vez. E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Luta pelo teu sindicato. Não deixa acabar com ele, não. Sem ele a gente perde tudo. Vou te falar uma coisa, João. Pode não parecer, mas o sindicato faz parte da nossa vida. Pode crer, meu irmão. Precisamos olhar por nós, porque o patrão só tá vendo dele. É isso. E não esquece. Eu sou você sem o sindicato. Valeu, irmão! Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você?
como você me enxerga. Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década Internacional de Afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Estamos de volta com o Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo com a doutora Juliana, hoje falando de pessoas com deficiência e mercado de trabalho. Vamos continuar. A gente falou, já entendemos um pouquinho de quem são as pessoas com deficiência, estamos entendendo o que é a legislação, mas eu queria entender assim, quantos são essas pessoas que pertencem a esse grupo de pessoas com deficiência, elas são quantas no nosso Brasil? Então, nós tínhamos uma estimativa, segundo o censo de 2010, que aproximadamente 24 milhões de pessoas teriam algum tipo de deficiência. Ou seja, isso seria aproximadamente 1/4 da nossa população. Certo. Só que recentemente, no último censo, teve um recorte maior. Eu acho que alteraram os critérios para a definição da pessoa com deficiência, né, o que seria deficiência. E agora o IBGE indica que nós temos 12 milhões de pessoas com deficiência. Certo. Alteração de padrão, alteração de corte, alteração... É a mesma coisa que aconteceu pouco tempo atrás com o pobre. Você lembra disso? Sim. Que pobre era pobre, e aí você entendia que pobre era pobre. Aí mudaram as coisas, que pobre passou a ser classe média. Você lembra disso? Eu lembro. Eu lembro que eu quase virei rica. E assim, eu não sou rica. Ó, sou um bocado para ser a classe média antiga. Então, na verdade, são esses padrões. Vamos ficar com um padrão antigo. Digamos que a gente tem aí pelo menos 1/4 da população que tem algum tipo de deficiência. Estamos falando de uma minoria. Exatamente, uma minoria política, né? Uma minoria subrepresentada. Gostei, doutora, adorei esse termo, tenho certeza que as pessoas entenderam do que a gente está falando. A gente está falando de uma minoria que não é expressiva na hora da votação. E aí não importa o que eu estou fazendo com relação a esse povo. Eu não diria nem na hora da votação, porque essas pessoas são eleitores, essas pessoas votam. Essas pessoas, elas são uma minoria no quesito de ter poder político, né? De poder influenciar nas decisões políticas. E ocupar também os cargos Exatamente. políticos, porque o percentual de deficientes é ínfimo. Eu sei de um deputado cego. Fora isso, eu, Carla, não tenho conhecimento. Posso estar equivocada, mas fora isso eu não lembro. Tem alguns cadeirantes também, mas pouquíssima coisa. Doutora Milênia Costa está atrás da câmera e acabou de fazer dedinho para me ajudar aqui com a informação. Mas voltando, a gente está falando de uma minoria e a gente está vindo de um poder, de um governo federal que vem diminuindo e se estabelecendo de fala em que governa para maiorias. Estamos vendo mais um projeto de lei que vem a prejudicar as minorias? Sim, pode ser encarado dessa forma. Pode ser encarado dessa forma. A advogada é muito mais consciente do que eu para poder dizer que vai prejudicar uma minoria. Mas ela tá certa, eu é que tô errada. Fala pra mim uma coisa, doutora, para o nosso telespectador que talvez tenha se esquecido. A gente falou da PL, que é essa que a gente está discutindo, 6.159. Mas afinal de contas, o que é uma PL? O que é essa sigla e o que ela significa na prática? Bom, uma PL significa projeto de lei. Ainda não é uma lei efetiva, é só uma proposta que foi submetida ao Congresso Nacional. Certo. E aí tem que passar por quais instâncias para isso virar uma realidade? Como é um projeto de lei federal, nós temos duas câmaras, nós temos duas instâncias no Congresso Nacional. Certo. Nós temos a Câmara dos Deputados, que é composta por 513 deputados, e nós temos o Senado Federal, que é composto por 81 senadores. Nessa específica da PL, você sabe me dizer como é que tem que ter votação, né? Sim. Eles têm que estudar, eles estudam e eles têm que votar. Eles votam bem à beça. Ok, mas tem que ser maioria simples ou é 2/3, 3/5, aquelas coisas assim? Não, no caso, como é um projeto de lei comum, não tem um quórum tão qualificado. Então, nós precisamos de um quórum de instalação, de presença da maioria absoluta, mas pode ser aprovado por maioria simples. Certo, que maravilha. Então significa que pouca gente trabalhando consegue passar a lei que atrapalha a vida
do trabalhador com deficiência. E eu falo trabalhador porque a gente está no programa Trabalhador em Foco, mas a gente está falando de um cidadão que está sendo diretamente prejudicado porque ele já possui uma deficiência, o mercado de trabalho já não gosta muito dele, já não o vê com bons olhos. Foi criada e estabelecida uma lei para dar direito a ele ter essa vaga, que começa com proporções tão grandes, assim, 200 pessoas trabalhando, 200 pessoas normais trabalhando para um deficiente obrigatório, e a gente tem a criação dessa lei. Mas vamos lá, desse projeto de lei. O que significa, então, o que a PL está dizendo? Dentre elas diz que vai desobrigar o empregador de ter esse deficiente e que ele pode, uma das coisas, ele pode passar a pagar 2 salários mínimos. É isso? Isso. O empregador ele pode deixar de contratar a pessoa com deficiente para essa vaga, para essa cota específica, mediante o pagamento de 2 salários mínimos para um fundo criado pelo Poder Executivo para habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência que tenham sofrido algum acidente. Certo. Então, em vez de pagar um trabalhador que executa um trabalho, vai pagar para um fundo que a gente já sabe que o dinheiro nem é tão bem usado assim. Muito melhor seria pagar um trabalhador, não é isso? Exatamente. Qual é a alegação para desobrigação da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? O que eles dizem? Qual é o argumento? Eu tenho um filho adolescente. Eu, Carla, meu telespectador sabe disso. Quando meu filho vai fazer qualquer coisa que ele quer me pedir, ele já sabe. Tem que ter um bom argumento, tem que saber me explicar, aquilo tem que ter lógica racional. E ele fala que eu sou muito chata, mas tem que ter o serviço. O serviço para o jornalista é assim, quando, com quem, onde, como. Tem que ter base. Eu não consegui encontrar nas matérias que eu li dos colegas jornalistas, nem mesmo na própria PL, uma argumentação lógica para criação de uma lei que desobriga criar empregos para 1/4 da população que tem deficiência. Qual é a alegação? A senhora sabe? Conta para mim, conta para o telespectador. Bom, a alegação é que o empregador e a pessoa com deficiência não se encontram. Então, eles não conseguem, segundo o governo, eles não conseguem se encontrar e não conseguem preencher essas vagas dentro da empresa. Entendi, o empresário está dizendo que a pessoa com deficiência não está procurando emprego. E aí é isso. E não são questões como, por exemplo, um supermercado. O supermercado contrata alguém com uma disfunção cognitiva, digamos assim, lembrando que eu não sou especialista na área, se o termo disfunção cognitiva ofende, me perdoe, mas eu não sei qual usar. Eu acho que esse é razoável. Então, alguém que tem uma deficiência cognitiva, uma disfunção cognitiva, ele consegue fazer um tipo de trabalho. E talvez não consiga fazer outro. Digamos, a gente não pode colocar uma pessoa com algum tipo de deficiência cognitiva para trabalhar cortando a mussarela, porque ela pode cortar a mão. Mas, em compensação, talvez seja um ótimo empacotador. É essa questão que a gente está falando. Exatamente. Só que o que acontece também na prática? Às vezes a deficiência ela demanda alguma forma de adaptação, alguma tecnologia assistiva. E tudo isso gera um custo. Então, às vezes, o empregador também tem que arcar com esse custo, com os custos de acessibilidade. Certo. E aí é mais fácil mesmo criar uma lei que deixa esse trabalhador cidadão fora do mercado de trabalho. Acaba sendo mais oneroso para o empregador. Entendi. Agora, uma outra questão que eu li em vários lugares é a respeito da questão da deficiência grave. O que é a regra da deficiência grave? Como eu falei no início da entrevista, a lei ela não dá um parâmetro fechado falando que a deficiência é grave. Ela só enuncia que a deficiência são limitações de caráter duradouro, de caráter longo, com interação com algumas barreiras que impedem essa pessoa de participar na sociedade em condições de igualdade com a outra. Certo. Então, para classificar como grave, leve ou moderada, existem até alguns regulamentos, alguns padrões, mas geralmente isso é feito por meio de uma perícia, algum profissional perito atesta. Quem é que faz a perícia para dizer que uma pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência para utilizar, para fazer uso, por exemplo, da cota que existe no momento e que a PL quer acabar com ela? No caso, eu não sei quem seria o profissional que apontaria
o grau da deficiência. Certo. Não sei se ficou estabelecida alguma forma de fiscalização nesse PL. Eu também não li nada na lei, não. Eu acho que então deixa uma brecha, né? Se a doutora leu e não entendeu, se eu li também não entendeu, não entendi, imagina com todo respeito, ou a pessoa com deficiência. Sim, sim. Mas depende também do tipo de deficiência, porque o universo da deficiência é um universo completamente plural. Nós temos as mais diversas deficiências possíveis. Tem algumas que são perceptíveis visualmente. Exatamente. Então, para cada deficiência, depende de um tipo de perícia diferente. Se uma pessoa tem uma limitação cognitiva, ela pode precisar de uma perícia neurológica, psiquiátrica. Se é uma limitação física, pode ser um profissional da ortopedia. Então, depende mesmo de qual é a espécie de deficiência para poder apontar qual é o grau de deficiência que essa pessoa tem. Fantástico, é verdade. A gente entende então que a PL pode ser um agravante muito complexo para quem tem uma deficiência hoje e que queira manter-se no emprego, porque também tem isso, não está dizendo em lugar nenhum que eu posso demitir. Se a lei mudar, talvez eu, enquanto empresário, não quero mais ficar com deficiente, eu prefiro pagar 2 salários mínimos. Isso é uma possibilidade, que haja uma perda de empregos. Sim, não existe uma estabilidade garantida nos empregos privados. Existia na lei tem que ter um trabalhando. Exatamente. Se o empregador demite uma pessoa com deficiência, ele tem que comprovar que ele vai suprir aquela vaga com outra pessoa com deficiência. Caso contrário, isso pode até gerar o direito de reintegração para a pessoa com deficiência. Certo. Mas, a princípio, se o empregador quiser demitir essa pessoa, ela não tem direito à estabilidade. Certo. Ela, enquanto trabalhadora, não tem direito à estabilidade. Eu, Carla, se fosse deficiente, não teria direito à estabilidade, por exemplo, no programa Trabalhador em Foco. Exatamente. Contudo, se eu fosse demitida com deficiência, se esse lugar fosse de alguém com deficiência, eles teriam que contratar outro com deficiência. Sim. A PL virando lei, isso não vai ocorrer mais. Esse meu lugar não vai mais acontecer. Aí o patronal pode simplesmente decidir assim, já que eu não tenho obrigatoriedade de manter uma pessoa deficiente aqui, e ela me custa mais, ela produz menos do que uma pessoa normal, o que eu concluo, se eu estiver equivocada me corrija, é que também pode haver, além de uma questão de não contratação de novas pessoas com deficiência, a gente pode ter sim uma evasão. O patronal pode decidir assim, vamos demitir as pessoas com deficiência porque elas são mais onerosas, elas são mais complicadas, elas são feias. Elas não são bonitinhas, eu tenho uma pessoa sem perna, eu não gosto disso. Isso também é uma possibilidade. Bom, esse projeto de lei realmente abre essa possibilidade. O que acontece? É assustadora, doutor. Assustadora, E eu sim. aperto mesmo, porque o telespectador lá de casa talvez não esteja entendendo o grau de crueldade que a PL 6.159 de 2019, estabelecida pelo nosso governo federal, está fazendo com o que a gente chama de 1/4 da população. Então assusta mesmo, mas as pessoas, o empresário vai ter o direito de demitir os deficientes e de não contratá-los novamente. Exatamente, a lei abre essa faculdade ao empregador e não estabelece nenhum mecanismo de fiscalização da forma como isso aconteceria. Maravilha. O que fazer nessa hora? Nosso telespectador lá de casa, que assim como eu, se indigna com a ação, com essa PL e com outras tantas. O que faz quando uma PL ainda é uma PL, não virou uma lei, para que ela não se transforme numa lei? Essa PL ela teve uma reação bem forte no Congresso. Diversos parlamentares já se insurgiram contra esse projeto de lei. Certo. Eu acredito que pode ser que ele não vá para frente. Ótimo. Mas toda a sociedade deveria se manifestar contra isso e se posicionar na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência ela tem o direito de estar em sociedade, de participar da sociedade. E o trabalho é uma dessas formas de como a pessoa ela se insere. Não é apenas pela remuneração, mas é uma forma de como a pessoa com deficiência se insere no meio produtivo, de como ela se sente valorizada. E nós, enquanto sociedade, nós devemos também abraçar o diferente. Isso é um dever de todos nós, um dever da coletividade. Doutora, nós temos que abraçar. É verdade. Obrigada de verdade. Espero que você aí de casa tenha se sensibilizado, tenha entendido que a gente não pode permitir que certos projetos de leis sejam tão nefastos na nossa sociedade.
repensa aí de casa, conversa com os seus, olha o que estão fazendo conosco, a gente não pode permitir. Obrigada de verdade, espero que você tenha apreciado o nosso bate-papo de hoje e a gente volta na próxima semana. Um abraço grande, até lá, tchau, tchau.